acelera muito a gente. O mundo de hoje a gente está muito acelerado, ligado a muitas coisas. O telefone hoje toma muito nosso tempo, e de tomar muito nosso tempo, a gente fica hiperativado mentalmente. Então, neste momento que você veio cultuar ao Senhor, eu quero pedir que você esteja se desligando do mundo lá de fora. Muitas são as batalhas, muitas são as lutas, muitos são os problemas, muitos são os impasses, dificuldades que eu e você às vezes não conseguimos compreender. Mas este momento é momento de colocar tudo isso diante do Senhor, que pode resolver os nossos problemas. Tudo isso diante daquele Deus que pode fazer na minha e na sua vida. Então, se você veio hoje com a expectativa de algo mudar na sua vida, pode começar a dar glória a Deus, pode começar a dar aleluia, pode começar a ter uma expectativa santa, porque o nosso Deus se faz presente neste culto, o nosso Deus se faz presente neste lugar chamado Betel. Nós sabemos que nós estamos em um lugar entre quatro paredes, mas além disso, o Senhor veio aqui hoje para receber o culto de uma igreja, e a igreja viva que aqui está hoje pode começar a esquentar nos seus bancos, pode começar a abrir o seu coração, pode começar a derramar as lágrimas, pode começar a dar gargalhada santa na presença do Senhor, porque o nosso Senhor, Espírito Santo, Ele está no nosso meio, e Ele pode fazer coisas infinitamente maiores do que o que pedimos ou pensamos. Ele pode fazer coisas grandiosas o bastante para que este dia hoje seja um dia decisivo em sua vida. Ele pode fazer coisas grandes o bastante para que a medicina seja enganada. Aquilo que parecia impossível para os nossos olhos, aquilo que parecia impossível para o homem, aquilo que parecia impossível, o Senhor chega hoje colocando um ponto final aonde o inimigo colocou uma vírgula, e o Senhor vem chegando hoje colocando uma vírgula aonde o inimigo colocou um ponto final. O nosso Deus é o Deus que abre porta aonde não tem porta, e o nosso Deus é o Deus que fecha a porta aonde o inimigo abriu. Por isso hoje, neste dia, aleluia, nesta noite, neste momento, você que veio para cultuar ao Senhor, dá lugar aí. Você que veio para cultuar ao Senhor, vai entendendo o que Deus tem para falar hoje. Você que veio para cultuar ao Senhor, vai entendendo este momento, este ambiente de adoração, este ambiente de culto, este ambiente. Hoje é chamado culto Quinta da Vitória, mas não é por isso. É porque nós servimos um Deus, o Deus da vitória. Nós servimos um Deus aonde nós sabemos que está escrito na tua palavra que Ele nunca perdeu uma batalha, pois nós sabemos que até o silêncio de Deus é uma vitória para nós. Em nome de Jesus, Pai, leva suas mãos agora, irmãos. Só você que veio para cultuar o Senhor hoje, só você que veio para receber algo do Senhor hoje, levante suas mãos. Levante as suas mãos e abre um lugar para o Senhor falar no seu coração. Levante as suas mãos agora, ore neste momento. Vamos interceder agora neste momento. Porque se tinha alguma coisa travando hoje uma bênção sobre a sua vida, se tivesse alguma coisa hoje que estivesse travando os céus sobre a sua família, travando os céus sobre o seu emprego, travando os céus sobre as suas finanças, hoje nós declaramos que vai cair por terra em nome de Jesus. Então a igreja viva do Senhor que veio hoje pode começar a dar lugar aí. Você que tem línguas, comece a falar. Você que tem o dom de chorar aos pés do Senhor, comece a chorar. Mas você não tem liberdade para não adorar ao Senhor hoje.
Se a palavra hoje acabasse aqui, você tem que ter uma decisão grande o bastante para que este momento, seja 1 minuto, seja 1 hora, seja grande o bastante para Deus te dar uma resposta. Então, se você saiu da casa, sua casa hoje, saiba, o Espírito Santo te trouxe até aqui. Então hoje, esse dia é um dia extraordinário em sua vida. Não é uma quinta comum, não é um dia comum, não é mais um dia que eu vou na minha igreja ver os meus irmãos, não. É um dia onde eu vou diante do Rei, Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que tem poder para fazer e desfazer, aquele que tem poder para confundir o inimigo e fazer aqueles que estão contra você estar a seu favor. Sim, Senhor. Sim, Pai. Pai nosso, sim, que está no mais alto de todos os céus, que no nosso meio seja feita a tua vontade. Ore agora. Vamos orar agora, irmãos, pois a palavra nos diz que quando oramos o céu desce, quando oramos o nosso Deus ouve. Quando intercedemos, quando incomodamos o nosso Pai, Ele faz a nosso favor. A palavra do Senhor vai nos dizer que toda a glória do Senhor está sobre a terra, mas os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Então neste momento é momento de temer ao Senhor. Neste momento é momento de se conectar com Deus. Em nome de Jesus Cristo, ore. Ore por mim, ore pelos seus pais, ore pelos seus filhos. Neste momento, ore pelo seu país, ore pela sua cidade, ore neste momento. Ore pelos intercessores, ore pelos pastores. Interceda agora, pois a palavra de Deus nos diz que quando nós oramos, o Senhor ouve e Ele responde. Então não é por quem está aqui pregando, não, mas sim por quem nós temos orado. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre as nossas vidas hoje, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que provê. O Senhor é Jeová Jireh nas nossas vidas. Sim, Senhor. O Senhor é o Senhor dos exércitos. É Jeová Sabaote, o Senhor. É Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Eu não sei, Senhor, se tem alguém passando hoje por uma injustiça, mas o Senhor é Tzidkenu na vida dele, o Senhor é Tzidkenu na vida dela, o Senhor é Deus poderoso que pode fazer em nossas vidas. Sim, Senhor. Nós oramos agora, Pai, colocando diante do Senhor, Pai, pois nós sabemos que o Senhor é inicia, o Senhor é a nossa bandeira. Sim, Pai, em nome de Jesus, oramos neste momento e colocamos diante do Senhor, sabendo que o Senhor pode fazer. E os santos de Deus que estão aqui hoje, que creem nesta palavra, digam amém. Amém. Pode se assentar dando glória a Deus. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em João, o Evangelho de João, o Evangelho de Jesus segundo escrito por João, no capítulo 11. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, meu Deus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. Os que forem encontrando vão dizendo amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Está escrito da seguinte maneira: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Repitam comigo: se creres, verás a glória de Deus. Repita comigo: se creres, verás a glória de Deus. Vira para o seu irmão da sua esquerda ou da direita e fala para ele e para ela: se creres, verás a glória de Deus. Fala para ele e para ela: você crê, você pode esperar, você tem esperança. Então, se creres,
verás a glória de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, em João, no capítulo 11, no versículo 40, se creres, verás a glória de Deus. Os irmãos conhecem esta passagem, onde o Senhor vai falar para as irmãs de Lázaro. Então nós vamos ver que não é uma palavra à toa, não é uma palavra jogada ao vento, porque esta palavra ao qual nós cremos é a única palavra verdadeira, e ela tem sido traspassada de geração em geração, de século após século, e vai já durar mais de 2 milênios. Então nós vamos ver que nós não estamos embasados em uma palavra qualquer ou em uma verdade qualquer. Nós estamos embasados em uma verdade que ela é capaz de dizer para mim e para você que se creres, verás a glória de Deus. E esta verdade, ela vem nos afirmar isso categoricamente, com firmeza. E eu sei que cada um de vocês que estão aqui tem algo a contar, a testemunhar. Mas eu quero falar também, além disso, que mesmo se crermos, nós veremos a glória de Deus, nós devemos buscar estar atentos. Estar atentos à voz do Senhor. Porque nós vamos passando por um tempo, nós vamos percorrendo uma caminhada. Nós vamos ver que essas 2 mulheres, ao qual tinha este irmão chamado Lázaro, eram mulheres que eram muito próximas de Jesus, sim ou não? Sim. Mas mesmo próximas de Jesus o bastante para ver muitos milagres, aquelas mulheres, no momento ao qual a fé dela foi provada, ela descreu. Ela não creu o bastante para esperar no Senhor, em que se creres, ela veria a glória de Deus. Nós vamos ver que o nosso Deus deu para elas muitas coisas para que elas crescem naquela palavra, mas mesmo assim elas não conseguiram esperar. Então nós vamos ver, irmãos, que mesmo havendo esta palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, ao qual sabemos que é a personificação do nosso Senhor Jesus, às vezes na caminhada nós somos pegos com pouca fé. Nós somos pegos descrendo. Nós somos pegos pelas adversidades da vida. E muitas coisas começam a tomar os nossos olhos. E nós sabemos que a Bíblia nos diz que o nosso Senhor, Ele é o tronco e nós somos os galhos. E se formos cortados do galho, nós vamos morrer. Então, o Senhor, Ele vai deixar uma palavra para mim e para você. Se creres, verás a glória de Deus. Mas será que nós estamos prontos para esperar no momento chamado crença? No momento chamado fé? No momento ao qual vier coisas grandes o bastantes para nos tremer? Aí o Senhor vai chamar a nossa atenção chamando a nossa atenção no dia de hoje. Como você está andando com o Senhor? Como você tem estado com Deus? Qual é o grau de intimidade ao qual você está com Deus? O grau de intimidade ao qual o Senhor te dá uma palavra e você espera nela até que ela se cumpra. Quem lembra da história de Abraão? Quem se lembra da história de Jacó, de Isaac? Nós vamos ver que são histórias onde Deus chega subitamente como Abraão e diz: Abraão, você pode sair da sua casa, da sua parentela e ir até para uma terra onde manará leite e mel. E Abraão, ele dá uma palavra para o Senhor, porque o Senhor, assim como fez para Abraão, Ele te dá uma palavra, mas Ele te espera uma contra-resposta. E eu sei que as promessas de Deus, que Ele fez para mim e para você, teve uma contra-resposta de você. Cada um de vocês que estão aqui, um dia, quando aceitaram o Senhor, quando o Senhor te deu uma promessa, vocês levantaram a mão,
vocês acenderam no seu coração e disse para Jesus: eu estou aqui. Eu sei que cada um de vocês que aqui estão, o Senhor Espírito Santo chegou para você e você se balançou. Eu sei que cada um de vocês que aqui estão hoje, no seu coração, vocês ouviram uma pergunta e vocês responderam para o Senhor. E no dia de hoje, o Senhor faz essas perguntas de novo para mim e para você. E a pergunta é a seguinte: lembra-te de onde eu te tirei. E a pergunta para esta igreja de hoje é se você consegue lembrar do momento de anterior. Se você consegue se lembrar do momento do louvor, do momento da entrega, do momento do jejum, do momento súbito aonde você levantou a sua mão e decidiu por Cristo. Você não precisa de responder. Nós sabemos que isso deve ser perguntado diariamente, mas muitas das vezes nós vamos andando e isso vai se perdendo. Mas aquelas mulheres, elas foram confrontadas, e naquele confronto elas se esqueceram do Deus ao qual elas serviam, porque elas foram tendo uma intimidade grande o bastante para chamar Jesus de amigo, sim, mas esqueceu que além de amigo também é Deus, também é Pai. Então às vezes eu me perco nesta caminhada, e no momento onde eu tenho que ter uma fé sobre-humana, eu não tenho. Você lembra que Deus te chamou para o extraordinário? Você está lembrado que Deus te chamou para coisas maiores? Vocês podem conseguir lembrar o tanto de promessa que Deus deu para vocês? Vocês podem conseguir lembrar quantas coisas o Senhor tem feito? Vocês podem lembrar quantas coisas o Senhor vos deu? A palavra de Deus vai nos dizer em Mateus, no capítulo 20, Jesus ele vai ali e fala para os discípulos que ele haveria de morrer. Ele passaria por uma acusação, por uma humilhação, pelo julgamento e mais à frente pela crucifixão. Os discípulos ouvem aquela palavra, todos que estavam ao seu redor, não só os discípulos. Há estudiosos que falam, irmãos, que haviam em média 1000 pessoas que seguiam Jesus diariamente. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Vocês estão comigo? Mas aquelas 1000 pessoas que escutaram ali que Jesus teria que ser acusado, julgado, humilhado e crucificado, mais à frente eles retrocedem na fé. A Bíblia nos diz que Jesus passa por tudo isso, e lá na frente, quando Jesus é crucificado, a Bíblia nos mostra apenas algumas pessoas com ele, sim ou não? Nós vamos ver João, a sua mãe e Maria Madalena. Apenas aqueles 3 estavam ali mais próximos. Os irmãos vão lembrar que quando Pedro é apontado e falam para ele: você parece com ele, o que Pedro faz? Nega Jesus. Nós vamos ver que os outros se misturam na multidão. Deus não quer que você se misture na multidão. Você é um discípulo do Senhor. Você tem que estar com Jesus na batalha. Você tem que estar com Jesus no pé da cruz. Você tem que estar com Jesus ali na beira da cova. Aquela cova onde colocaram o seu corpo, independente aonde Jesus estiver, você tem que estar com Ele. Os crentes que querem estar com Jesus, dão glória a Deus aí. A multidão está aí. A multidão está aí. E a multidão grita muitas coisas. A multidão te aperta. A multidão ainda quer matar Jesus. A multidão ainda humilha Jesus. A multidão ainda crucifica Jesus.
Eu quero que você entenda que o que aconteceu há 2000 anos atrás ainda acontece hoje. Pessoas ainda apontam para Jesus e falam: aquele Cristo, aquele é seu Deus. Por que ele não te curou? Por que ele deixou que aquilo acontecesse? O seu Jesus, você não tem dado testemunho por ele? Por que você está assim? Ele não pode te fortalecer neste momento? A multidão está por aí. Mas aquela multidão não fez com que aqueles 3 que estavam ao pé da cruz arredasse o pé. A Bíblia vai nos mostrar João, o amado do Senhor. Cada momento que ele estava próximo de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que naquela sexta ele foi crucificado. Passaram 3 dias e ao domingo ele ressuscitou. Mas eu te pergunto, Mateus 20:17, será que alguém lembrou? Alguém lembrou que Jesus falou que ressuscitaria? Alguém lembrou que Jesus disse: no 3º dia eu voltarei dos mortos? Alguém lembrou que no 3º dia Jesus disse que ele voltaria, estaria no meio deles? A multidão está aí, o povo está apertando. Aqueles que mataram Jesus estavam procurando os seus discípulos. Aqueles que perseguiram Jesus estavam ali às portas, e os discípulos estavam escondidos. E os discípulos se dispersaram. Eu quero que você entenda, igreja. Jesus te chamou para adorá-lo. Muitas das vezes a multidão vai vir tentando dispersar o seu povo. Muitas ocasiões vão vir para que faça com que o povo se disperse. A palavra de Deus nos diz: fira o pastor e as ovelhas se o quê? Dispersarão. Mas o Senhor também diz que eu, o Senhor, me levantarei por vós como sumo pastor. Então, se vocês crerem em mim, escutarem a minha palavra, guardarem os meus mandamentos, esperarem do momento certo, eu sempre estarei convosco. E a palavra de Deus vai nos mostrar, Mateus 20:17, aqueles homens receberam uma palavra. Mas a Bíblia nos diz e nos mostra que quase ninguém esperou naquela palavra. Quase ninguém estava aos pés da crucificação. E os que estavam ao redor estavam se escondendo. Às vezes eu e você nos escondemos de Jesus. Tem momentos que nós nos escondemos. Mas você foi chamado, você foi convocado, você foi escolhido, você foi apontado. Do ventre materno até o dia de hoje, o Senhor tem te guardado. O seu nome, a sua identidade, não vem de homens, vem de Deus. A unção, a capacidade, tudo isso que você tem e que você pensa às vezes que vem do seu intelecto, vem de Deus. A sua força, a sua desenvoltura, a sua capacidade de suportar, tudo isso vem de Deus. O Deus que te chamou, Ele ainda te quer marchando. Glória a Deus. Então, às vezes, eu e você, nós vamos nos esconder do Senhor. Às vezes, nós vamos tentar esconder os nossos talentos. Porque eu vou me frustrando na caminhada, eu vou andando, eu vou sofrendo. Tem um ou outro comigo que não converte nunca. Tem um ou outro comigo que ainda não foi curado. E naquele momento eu começo a me esconder de Jesus. E a minha adoração já não é mais como a mesma. A minha entrega já não é mais como a mesma.
eu não faço como eu fazia antes, porque eu estou descobrindo que eu fazia para homens e não para Deus. É forte, igreja. É forte, igreja. 12 discípulos, 12 homens que enquanto estavam juntos, eles eram fortes. 12 homens que enquanto estavam juntos, diziam servir a Jesus. Mas quando Jesus foi morto, eles se dispersaram, cada um para o seu lado. Agora eu não sou mais apóstolo. Agora eu estou até negando Jesus. Agora ninguém está nem mais me vendo, porque eu estou me frustrando com o homem. Porque eu estou achando que alguém vai me tirar algo terreno. Deus não divide a glória dele com ninguém, irmãos. Deus não quer te dividir com homens. Deus não quer te dividir com riqueza. Deus não quer te dividir com o seu intelecto. Deus não quer te dividir com nada. A sua adoração é de Deus. Você foi feito para Ele. A glória é dEle. A igreja é dEle. O poder é dEle. Glória, porém, a Ele. A palavra foi dada para aqueles homens e para aquelas mulheres. Não tem como a gente falar que aquele contexto foi fácil. Não foi. Você ver o seu líder religioso sendo pego, sendo crucificado, sendo morto, não é fácil. Mas Jesus não era apenas um líder religioso. Jesus era Deus. É Deus. E continuará sendo Deus. Jesus, Ele é poderoso. A Bíblia nos diz que Ele é maior que os anjos. A Bíblia nos diz que Ele é maior do que os poderes. A Bíblia nos diz que quando tudo foi criado, Ele já estava lá. A Bíblia nos diz que a luz emana dEle. A Bíblia nos diz que a minha vida e a sua vida é sustentada por Ele. Então, se eu devo fazer alguma coisa ou não, é por Ele. Se creres, verás a glória de Deus. Aqueles homens e aquelas mulheres receberam uma palavra, receberam uma profecia. O ministério de Jesus era o que, irmãos? Era vir e ser entregue como uma ovelha muda ao matadouro. Jesus veio para isso. Jesus veio para morrer por mim, por você. Então tem como uma massa ir contra o chamado de um homem? Não tem. O meu chamado e o seu chamado vai se cumprir querendo o homem ou não. O seu propósito e o meu propósito vai se cumprir querendo o homem ou não. Quem crê nisso? O chamado de Jesus e o propósito de Jesus era ser morto, ser humilhado. O propósito de Jesus era aquele. Então a morte nunca assustou Jesus, meu irmão. Porque era o propósito dele. Era o chamado dele. O seu chamado não pode te assustar. Quem crê nessa palavra? O seu propósito não pode te assustar. O seu propósito não pode tirar as suas forças. Não. O homem tira as suas forças, mas o Senhor renova, porque o propósito vai se cumprir, o homem querendo ou não. O propósito de Jesus era esse, era morrer. Quem se lembra de Pedro? Chegou para Jesus, um dos homens que mais queria Jesus, e disse: Jesus, nós não vamos deixar você ser morto. O que Jesus fala para Pedro, irmãos? Afasta de mim, Satanás. Um homem e uma mulher nesta terra que tenta calar o seu chamado, que tenta te puxar para trás dizendo: eles não merecem você lá. Eles não merecem o seu esforço. Eles não merecem que você se coloque tanto nesta obra. Essas pessoas estão fazendo o papel de Satanás na sua vida. Essas pessoas estão fazendo o papel do diabo na sua vida. Jesus fala com Pedro: aparta de mim, sai de mim, Satanás. Pedro foi possesso naquele momento, irmãos? Sim, porque ele queria que o chamado de Jesus não acontecesse. Seu amigo,
Amigo de Deus é aquele que te impulsiona mais perto de Deus. Quem se lembra quando Judas chega e entrega a Jesus, o que é que Jesus fala com ele? Amigo, o que tem de fazer, faz depressa. Amigo é esse. Misericórdia, irmão Lucas. Judas foi amigo de Jesus naquele momento, sim. Porque Judas fez o papel que deveria ser feito. Judas cumpriu o que Deus quis que cumprisse. Misericórdia, irmão. Você quer dizer que Deus fez com que Judas fizesse aquilo? Em parte, sim. Então, seu amigo é aquele que te impulsiona para estar mais perto de Deus. Aleluia. Seu amigo é aquele que fala que o seu ego vai te matar. Seu amigo é aquele que olha para você e fala: larga isso, afasta daquilo. Seu amigo é aquele que diz para você na sua cara: você não tem dado um bom testemunho. Seu amigo é aquele que olha para você e fala com você: você não é o mesmo de antes. Você não é a mesma de antes. Por que que você tem cessado o Espírito Santo a agir na sua vida? Quando nós retemos, irmãos, por qualquer coisa que seja, nós temos cessado o poder de Deus em nossas vidas. Seja por uma frustração humana, seja por um cansaço, você tem retido o poder de Deus na sua vida. Mas quando eu ouço esta palavra, a palavra ao qual o Senhor disse que Ele ressuscitaria no terceiro dia, qual que seria a nossa atitude ali naquele momento? Como eu e você, como nós, como igreja de hoje, nós agiríamos diante daquele problema, daquele impasse? Nós vamos ver que apenas uma pessoa creu naquela palavra. De uma forma ou de outra, uma mulher chamada Maria Madalena. Aquela mulher, a Bíblia nos diz que quando Jesus, no terceiro dia, ele estava para aparecer, aquela mulher, ela foi até lá. E quando ela estava ali, a Bíblia nos diz que ela viu dois anjos. E os anjos estavam assentados aonde Jesus jazia. E aquela mulher pergunta: onde vocês colocaram o meu Senhor? Irmãos, aquela mulher estava lá. Independente de qualquer coisa, aquela mulher buscou um encontro com Deus. Aquela mulher creu. Aquela mulher esperou. Aquela mulher, ela venceu o tempo, venceu as ameaças. Independente de quem estaria ali naquela porta, ela iria lá. Mesmo se alguém virasse para ela e dissesse: se você for lá naquele túmulo, nós vamos te matar. Eu sei que aquela mulher, ela iria. Porque a Bíblia nos diz que ela foi. E aquela mulher, quando ela chega ali, Jesus se apresenta para ela e diz para ela, assim como diz para muitos outros: porque você procura entre os mortos aquele que já está vivo. Jesus não morreu. Jesus não está em um túmulo. Jesus não está calado diante do seu problema. Jesus não se calou diante das suas frustrações. Jesus não se calou diante daquilo que tem se levantado contra ti. Jesus não quer te dividir, meu irmão. Jesus não vai dividir a sua adoração. Então, às vezes eu ponho um passo para trás, Jesus se manifesta e pergunta para mim e para você: você está procurando o que lá atrás? Não tem mais nada aí. Não tem jeito. Aquele que lançou mão do arado não pode mais olhar para trás. E aquela mulher, logo, ela reconhece Jesus. E quando ela reconhece Jesus, ela corre para os outros. Para quê? Para alertá-los que Jesus novamente estava no meio deles. Aleluia. Aleluia. Então aquela mulher que esperou o encontro com o Senhor, que buscou o encontro com o Senhor, ela alcançou, porque se creres, verás a glória de Deus. Aquela mulher foi a primeira mulher a ver o corpo glorificado de Cristo. Foi a primeira pessoa a ver a glória do Senhor. Então, se creres, verás a glória de Deus.
Então aquela mulher recebe não só uma visão do Senhor, ela não recebe apenas uma revelação, ela também ali agora tem uma palavra, ela carrega mais um chamado, propagar aos outros que o Senhor estava novamente no meio deles. E aonde estavam os discípulos? Estavam escondidos, estavam tramando, pensando, orando, não sei, mas eles não estavam esperando a palavra que foi dada para eles. Você tem esperado? Você tem aguardado a palavra que Deus te deu? Como tem sido a sua espera? Como tem sido o aguardar, a esperança que Deus te deu para o seu chamado no momento que ele vai se cumprir? Como você tem crido, meu irmão e minha irmã? Nós sabemos que muitas coisas se levantam, e estas coisas fazem com que a nossa esperança vá se esvaindo, mas a nossa fé tem que ser como a fé desta mulher, uma fé que busca mesmo em meio a todo tipo de tribulação, uma fé que espera, uma fé que suporta. Aquela mulher esperou, ela suportou aqueles 3 dias, que pareciam que nunca ia se passar, mas naquele dia, aquele domingo, o Senhor ressuscitou e estava ali perante aquela mulher, e aquele momento ela recebeu do Senhor. Como tem sido a nossa fé? Como tem sido a nossa esperança? Como nós temos crido nos tempos de hoje? Nós vamos ver a história da mulher cananeia, aquela mulher que tinha uma filha endemoniada, e aquela mulher, mesmo com tantos problemas na sua casa, ela largou tudo e foi até o Senhor. Ela foi até Deus porque ela cria que Jesus poderia fazer com que a libertação chegasse à sua casa. E aquela mulher, naquele instante, Jesus perguntou para ela, e ela chegou a Jesus, e Jesus foi até duro com ela, dizendo que ele não poderia dar aos cachorrinhos, primeiro deveria dar aos seus filhos. E aquela mulher disse: até os cachorrinhos podem comer, até os cachorrinhos podem se fartar. E a Bíblia nos diz que Jesus disse: pode ir, a sua filha já está liberta. Às vezes você está aqui, a sua casa está uma bagunça lá, e você pensa: primeiro a minha família, primeiro a minha casa. Sim, mas se a sua casa tiver um problema grande o bastante, que você não pode tocar, que você não pode resolver, só Jesus pode. Você tem que continuar vindo, você tem que continuar perseverando, você tem que continuar indo. E Jesus, como se apresentou para aquela mulher naquele dia, pode se apresentar para nós aqui hoje. Eu não sei o tamanho do seu problema, eu não sei o tamanho, mas eu sei o tamanho do meu Deus. Eu sei que Ele pode fazer coisas infinitamente maiores do que o que nós podemos pensar ou pedir. Então, se você crê, você pode ver a glória de Deus. Amém? Fique sobre os seus pés. Vamos estar orando ao Senhor. Feche seus olhos. Nesta quinta, a vitória que você tem necessitado, aquilo que você tem precisado, no nome de Jesus, o Senhor está aqui hoje para fazer no nosso meio. Não é porque nós dizemos, não, irmãos, é porque é o cumprimento da palavra. E se você crer, verás a glória de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que aonde estiver 2 ou mais em seu nome, ali estará Ele. E Ele está no nosso meio, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, Ele tem poder para fazer hoje o que Ele fez ontem, o que Ele fez no tempo da Bíblia. Por isso que, em nome de Jesus, se você tem alguma coisa que tem te afligido, que tem te amolado, creia, seja uma cura, seja uma libertação,
O que for necessário, o Senhor pode fazer. Aleluia. Comece a orar aí no seu lugar. Comece a buscar do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu vou orar e Deus, em nome de Jesus, pode fazer sobre a sua vida. E não esteja disperso, mas com o coração atento à voz do teu Senhor. Porque Deus vai restituir aqui hoje. Deus vai tornar aqui hoje a unção perdida. A unção que se derramou. Presta atenção, o Senhor, Ele tem uma palavra para mim e para você. Um vaso cheio da unção. Um vaso cheio de Deus, ele é mais difícil de ser removido. Ele é mais difícil de ser derrubado. O Senhor pode fazer na sua vida